7 coisas impossíveis ao homem. A primeira citação nós vamos fazer no capítulo 3 de João, nos versículos 5, 6 e 7, quando Jesus respondeu a Nicodemos: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. A primeira coisa que é impossível ao homem é ser salvo sem nascer de novo. Para alcançarmos a salvação, Deus traz aqui o exemplo de Nicodemos. É preciso nascer de novo. Nicodemos era um fariseu, era um legalista, um guardião da lei, da escrita e da oral. Era um líder religioso, ele era curioso e ele foi ter com Jesus à noite. Foi falar com Jesus à noite, do seu jeito, como ele pensou, como ele queria falar com Jesus. E Nicodemos já havia escutado falar de Jesus e procurou Jesus para ter uma entrevista com Jesus. Só que ele foi à noite, como quem diz, e nós pensamos assim, para não ser visto com Jesus. Não foi de dia para que ninguém visse ele falando com Jesus. Nicodemos foi à noite. Ele tinha uma certa percepção espiritual. Mas lá no versículo 10 do capítulo 3, diz a Bíblia que Jesus fala a Nicodemos: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas. Lá no versículo 10 fala da imaturidade de Nicodemos. E nós observamos na palavra do Senhor que Jesus deixa bem claro para Nicodemos que é necessário nascer da água e do Espírito para poder entrar no reino de Deus. Ser salvo sem nascer de novo não dá. É impossível para o homem ser salvo sem que ele venha nascer de novo, começar uma nova vida, começar uma nova trajetória, e agora com Jesus, se arrepender dos seus pecados, mudar as suas atitudes, sim, e agora andar com Jesus na pessoa do Espírito Santo, até que um dia nós venhamos partir desta terra, ou então o Senhor Jesus venha arrebatar a sua igreja, a noiva. O Nicodemos, lá no capítulo 7, versos 50 a 51, ele defendeu Jesus. E mais tarde, ele prestou um serviço a Jesus, lá em João capítulo 19, versos 39 e 40. Nos mostra a Bíblia que Nicodemos, mesmo com imaturidade, com inexperiência, mesmo cheios de questões espirituais, Nicodemos acaba alcançando a salvação, porque é impossível ao homem ser salvo sem nascer de novo. Glória a Deus. A segunda coisa que é impossível ao homem: ser redimido sem o sangue de Cristo. Não existe outro sangue que perdoe. E lá em Hebreus capítulo 9, verso 22 diz: quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Somente o sangue de Cristo é que redime o homem dos seus pecados, redime o homem da sua velha vida, da sua antiga criatura, e faz do homem uma nova criatura. Não é sangue de qualquer outro líder religioso, ou seita, ou segmento religioso, ou dogma. Não. É o sangue de Jesus, o único capaz de redimir o homem, aleluia, de perdoar, de cobrir os seus pecados e oferecer ao homem uma nova caminhada através do sangue de Jesus. Lá em Romanos 5, verso 9, diz a Bíblia: logo, muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Justificados por qual sangue? O sangue de Jesus. Não é sangue de galinha, não é sangue de gato, de porco, de cordeiro ou de gado. Não. É o sangue de Jesus,
é quem nos redime, é o sangue de Jesus é quem nos justifica. É por causa do sangue de Jesus que nós recebemos o perdão e a salvação da vida eterna. Diz a Bíblia que Deus amou o homem de tal maneira que enviou o seu único filho, unigênito, para que viesse até o mundo. Deus amou o mundo e deu o seu filho para que viesse morrer por mim e por você, para que todo aquele que nele acreditasse não viesse a perecer, mas viesse a alcançar a vida eterna. Em Cristo Jesus, por causa do seu sangue, que foi derramado na terra. A terra recebeu todo o sangue de Cristo, para que não houvesse falta de remissão. Mas só tem uma verdade aqui: a remissão só é feita através do sangue de Cristo. É impossível ao homem ser redimido sem o sangue de Cristo. Nenhum outro sangue redime o homem, somente o sangue de Jesus. A terceira coisa, agradar a Deus sem ter fé. É impossível ao homem agradar a Deus sem ter fé. Aleluia! Portanto, enquanto você escuta a programação, enquanto você escuta essa palavra, você vai exercendo a tua fé e a vitória vai chegando. Porque diz a Bíblia em Hebreus capítulo 11, verso 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ninguém viu a Jesus. Nós cremos no Jesus espiritual, naquele Jesus que veio encarnado, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu ao céu e enviou o Consolador. É na pessoa do Consolador, Espírito Santo, que nós cremos em Jesus. Nós não enxergamos Jesus nas paredes, nem em quadros pintados, mas nós cremos pela fé que Deus, que Jesus, na pessoa do Espírito Santo, está próximo de nós, nos ajudando, nos guardando, nos confortando, nos consolando e nos preparando para um dia ter um encontro com o Senhor nos céus. Portanto, tem que ter a fé. A fé são duas letras, uma palavra pequena, mas de muito grande relevância, aleluia, para aqueles que creem em Cristo, para aqueles que são cristãos, precisam exercer a fé. Um obstáculo, outro obstáculo, uma adversidade, uma dificuldade, e a fé vai sendo exercida, e nós vamos transpondo tudo isso aí, através da fé na pessoa de Jesus, alcançando as nossas vitórias. No capítulo 11, verso 4 de Hebreus, a Bíblia nos traz ali os heróis da fé, como Abel, que ofereceu o melhor sacrifício, como Enoque, que foi transladado, Deus o tomou para si, como Noé, que construiu a arca através da perseverança e da fé, como Abraão, o nosso pai na fé, que creu quando foi sacrificar o seu filho Isaque, que iria subir no monte e iria descer, como ele falou aos dois servos lá: eu e o menino vamos subir e vamos descer. Aleluia. Ele estava crendo que Deus iria interferir, aleluia, naquele sacrifício do seu próprio filho. Por isso Abraão é chamado o pai da fé, junto com Sara, sua esposa, que tiveram seus corpos rejuvenescidos para que pudessem gerar a Isaque na sua velhice, num grande milagre do nosso Deus. Tudo isso através da fé. E Isaque, aleluia, que através do cavar de poços foi alcançando o território e também alcançou a promessa quando orou a Deus para que a sua esposa gerasse, e no ventre dela estava Esaú e Jacó, duas nações. E Israel, que lutou com o anjo do Senhor e teve o seu nome mudado de Jacó para Israel, daquele que agarra para aquele que se tornaria uma grande nação. Aleluia, através da fé de José, que mesmo indo para o poço, mesmo sendo vendido como escravo,
mesmo sendo escravo na casa de Potifar, mesmo sendo caluniado pela esposa de Potifar, mesmo indo à prisão por cerca de 2 anos, mesmo esquecido pelo copeiro mor, aleluia, José nunca deixou de ter fé, aleluia, e alcançou ser o governador do Egito. A fé através do personagem Moisés, que acreditou no seu chamado e tirou cerca de 3 milhões de pessoas ali do Egito e transpassou aquele deserto por cerca de 40 anos, passando o comando a Josué, quando Josué transpassou o rio Jordão. O que dizer de Raabe, aquela mulher que recebeu os espias? Aleluia. O que dizer de Estevão, que pregou a palavra do Senhor com fé, sendo este o primeiro mártir da era cristã, da fundação da igreja, aleluia. Estevão, que pregava por fé, acreditava, e diz a Bíblia que Jesus esperou ele de pé entrar no reino dos céus, porque foi martirizado. O que dizer de Paulo, de João? O que dizer de tantos outros personagens que exerceram a sua fé? O que dizer de mim e de você, que somos cristãos e precisamos conviver diretamente ligado com essa palavra chamada fé, porque os dias não são fáceis. Aleluia. Exerça a tua fé, porque exercendo a tua fé, você estará agradando a Deus. É impossível ao homem também converter-se depois da morte. Oh, aleluia! É impossível ao homem converter-se depois da morte. Lá em Lucas capítulo 16, do versículo 19 em diante, nos traz a parábola do rico e do Lázaro, uma referência ao que acontece sobre a terra e o que acontece depois da morte. A Bíblia está dizendo que é impossível ao homem converter-se depois da morte. Lá no capítulo 16, verso 26 de Lucas diz: além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não poderiam, nem os de lá passar para cá. Não há mudança de estágio, não. Morreu sem Jesus, é inferno. Não há mais como converter-se no inferno. Não há conversões no inferno. A salvação é agora, enquanto estamos vivos, palmilhando nessa terra. Não existe reencarnação. Para isso a Bíblia registra em Hebreus 9, o verso 27. E como aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O homem morre uma só vez, e depois que morre, ou é no céu com Jesus, ou no inferno, afastado da presença de Deus. E lá em Efésios 4:8 diz a palavra do Senhor que Jesus levou cativo o cativeiro. Agora, todo aquele que morre em Cristo Jesus está ao lado, debaixo do trono do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos céus de glória, esperando só o soar da última trombeta, quando aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e piscar de olhos. É impossível ao homem converter-se depois da morte. A quinta coisa que é impossível ao homem: escapar do juízo vindouro. Aleluia! Escute o que diz a palavra: escapar-se do juízo vindouro. Diz assim em Hebreus capítulo 2 e o verso 3: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não negligencia a tua salvação, não. Ela foi comprada com preço de sangue, sangue do imaculado Jesus, inocente, que foi para aquela cruz sem dever nada para ninguém, e por causa da sua obra no Calvário nos resgatou com sofrimento, angústia e dor, a minha e a tua vida. Não negligencie aquilo que Jesus já fez por você, porque se negligenciar, aleluia, não haverá escape no dia do juízo, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. O que? Aleluia, a tão grande salvação. E no versículo 4 de 2 de Hebreus diz assim: foi anunciada a salvação através de sinais, maravilhas, prodígios e a demonstração do Espírito Santo.
Você que um dia recebeu a cura, não negligencia, não se afaste do Senhor, retorne, reconcilia, porque um dia Deus já fez um milagre na tua vida, dando demonstração que Ele é contigo, que Ele é com a tua vida. Portanto, não é hora de abandonar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ramá cantarabagai. Não negligencie a tua salvação, porque é impossível ao homem escapar do juízo quando o homem negligencia a própria salvação. A sexta coisa que é impossível: salvar-se de outro modo a não ser por Jesus. Nós olhamos aí aos quatro cantos da terra, nós vamos encontrar milhares e milhares de atalhos dizendo que aqui é salvação. Nós vamos encontrar centenas de milhares de pessoas dizendo o Deus é o mesmo. Nós vamos encontrar dizendo que toda religião leva a Deus. Isso é um grande e terrível engano, porque o único capaz de salvar se chama Jesus Cristo. Ele mesmo diz na sua palavra, em João 14, verso 6, eu sou o caminho, aleluia, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. E lá em João capítulo 7, 9 esclarece bem isso. E no versículo 9 diz assim, de João 10, eu sou a porta, e todo aquele que entrar por mim, Jesus, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagem. Religião alguma, aleluia, salva. O que a religião faz é tentar religar o homem com Deus, mas só é possível através de Jesus o Salvador. Em nenhum outro há salvação, a não ser na pessoa maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dia, conversando com alguém de muita importância e relevância, uma pessoa que cursou a medicina, ela dizia que não acreditava em Jesus. E eu tentei convencer com as mais persuasivas palavras possíveis e não consegui dizer que a salvação para a vida daquele médico somente através da pessoa de Jesus. Eu não sabia mais o que falar e o Espírito Santo falou ao meu coração para transmitir a ele: o Senhor então quer pagar para ver, e o que o Senhor vai pagar vai ser muito caro. Aquele homem me convidou a sair da sua sala de consulta porque eu já estava importunando. Mas o que acontece aqui? Acha as pessoas, os homens acham que encontrarão uma subida para os céus de glória através de outro método que não seja na pessoa de Jesus Cristo. O maior desafio na face da terra é aceitar a Jesus como Salvador pessoal. A humanidade inteira rejeita. Catedráticos, doutores, aleluia, legalistas, gente importante, políticos, inúmeras pessoas, ricos, milionários, trilionários, rejeitam a salvação de Jesus o Salvador, na sua grande maioria. A maior dificuldade do ser humano é reconhecer o Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluia! Mas eu venho te dizer aqui nessa noite que é impossível ao homem salvar-se de outro modo a não ser por Jesus. Vai recebendo essa palavra aí. E a sétima coisa que é impossível ao homem: crer em Jesus e mesmo assim perder-se. Eu venho te dizer nessa noite, se você crê em Jesus de verdade, exercendo a fé, você não está perdido, não. É mentira do diabo. Se você tem no seu coração uma preocupação de que pecou, se você tem no seu coração uma preocupação de que precisa retornar, eu quero te dizer nessa noite que você ainda crê em Jesus e que Jesus não vai te abandonar. Aleluia! Diz a Bíblia em Atos capítulo 16, verso 31, quando Paulo responde: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Se você acreditar, a fé, aleluia, colocada em ação no crer na salvação, você começa a emanar essa crença dentro da tua casa, dentro da tua família, do teu lar, e que outras pessoas mais cedo ou mais tarde
também encontrarão a mesma fé que a tua, a mesma fé que você encontrou em Jesus, eles também encontrarão, porque se tu crer, vai ser salvo tu e a tua casa. E lá em Marcos, no capítulo 16, verso 16, diz a Bíblia: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Diz a Bíblia: quem crer e for batizado e será salvo, mas a Bíblia diz após a vírgula: mas quem não crer será condenado. Não fala do batismo aqui, do batismo. Claro, o que significa isso? Quando há a possibilidade, quando há a oportunidade de descer as águas do batismo, todos devem assim o fazer, aleluia, não perder a oportunidade de se batizar. Mas quando existe a impossibilidade do batismo, ou talvez por uma enfermidade, ou pelo avanço de idade, basta somente crer e Jesus te salva, aleluia. Basta somente crer em Deus, na pessoa de Jesus, e Jesus te salva e você não se perde. Recebe essa palavra aí, aleluia. É impossível ao homem ser salvo sem nascer de novo. É impossível ao homem ser redimido sem o sangue de Cristo. É impossível ao homem agradar a Deus sem ter fé. É impossível ao homem converter-se depois da morte. É impossível ao homem escapar do juízo vindouro. É impossível ao homem salvar-se de outro modo a não ser por Jesus. É impossível ao homem crer em Jesus e mesmo assim se perder. Receba essa palavra aí, em o nome de Jesus.